Porque o Retrato Falado, eu gostava, eu assistia sempre. Você trazia cenas reais, mas com uma certa empatia, com humor. Era adorável aquilo. Foi você que desenvolveu esse formato? Não, uma ideia incrível do Luiz. Foi Luiz? Você sabe que o Retrato Falado surgiu de um jeito tão inusitado, Rony, porque eu estava fazendo Vida ao Vivo Show, que era um programa que eu fazia eu, Pedro Cardoso, Luiz Fernando Guimarães, a Nanda, Fernanda Torres e Débora Bloch. E eu fiquei grávida. E eu tinha acabado de ter o Nino, então eu fazia no Rio, meu médico falou assim, para eu tentar parar um pouco a ponte aérea, eu ia sair do Viva Vivo Show, me falaram, o Manga tá querendo, te chamou querido, saudoso Manga. Também, é meu amigo querido. Nossa, muito incrível, Manga. Porque aí ele virou e falou assim, ele estava tendo a ideia que era a ideia original do Zorra Total. Que eram os vagões, que ele me dava essa imagem, né? Cada comediante faria o seu tipo de humor, como se fosse um trem de vários vagões. Entendi. Que tivesse humor de todo tipo. Eu, Pedro Cardoso, Agildo Ribeiro, tinha o Chico, tinha Cláudia Gimenez, tinha gente com todo tipo de humor. E aí eu falei, não posso fazer, que eu tô grávida, eu não posso. Aí ele falou assim, não, faz, grava lá em São Paulo. Tudo que eu queria era voltar a trabalhar com o Luiz, que a gente tinha feito o E Agora Lulu no SBT, que era uma pérola também, ideia dele. E ele virou e falou assim, aí ele virou uma hora pra mim, eu falei, não posso, assim, faz em São Paulo. Aí ele falou uma frase mágica, ele falou, faz o que você quiser com quem você quiser. Aí eu falei, isso eu não posso perder, né? Mesmo com uma barriga crescendo. Aí eu cheguei pro Luiz, saindo da sala do Manga, eu falei, a gente precisa ter uma ideia de 5 minutos para entrar dentro desse programa de humor. Ele falou assim, ó, quando eu cheguei de São Paulo voando, ele falou assim, pensei numa coisa, alguém conta uma história real e você representa. Eu falei, mas isso não vai dar, porque isso só vai ter supermercado, vai ter farmácia, vai ter rua, isso é um dinheiro que eles não vão ter. Tem que ser um estúdio, uma tapadeira, a gente não vai conseguir. Ele falou assim, vamos propor, a gente tenta fazer. O Luiz é muito incrível. Aí a gente foi... Vamos falar lá, fui eu, ele, na mesa do Manga, eu nunca vou esquecer um soquinho que o Manga deu na mesa assim. Isso é bom, pode fazer. Nunca vou esquecer. É bom, pode fazer. E a gente fez o início aqui em São Paulo, a gente procurava locação, era uma equipe super reduzida e a gente gravava com uma câmera só. Foram quase 10 anos, foram 9 anos. A gente gravando em São Paulo, nas ruas de São Paulo, no supermercado, no aeroporto, na farmácia. Me lembro, vi todos, e a gente, todos. Com uma câmera só, a gente fazia que nem cinema, com uma equipe, e a gente mandava fita, às vezes... era uma fita beta que eu me lembro que a gente mandava pra lá. E aí depois veio, logo no primeiro ano, editava no Rio. Esse convite da gente ir pro Fantástico. Editava no Rio e... Não, editava aqui, Luiz, editava tudo, a gente mandava o programa pronto. Ah, já? Uau! E foi uns meses dentro do Zorra Total e depois ele foi pro Fantástico porque ele era um casamento perfeito, que o Fantástico queria dramaturgia, um pouco de dramaturgia, e ele era um docudrama, né? Que tinha a pessoa contando a história e também tinha... Mas você se envolvia com as pessoas que você iria retratar? A gente, quando o programa estava do ar, a gente recebia de 600 a 800 cartas por semana, Rony. Era um negócio louco. E aí, mas não era fácil encontrar uma história, não. Porque a gente tinha um princípio que era não mentir, ser uma história realmente real. Então, ela precisava funcionar como um caos. Ela tinha que se fechar ali naqueles 8, 10 minutos no máximo. Então, era difícil achar uma história que coubesse, que era uma coisa que tivesse graça, que fosse real. E aí a gente tinha uma pré-seleção de 2 jornalistas, um menino, uma menina, um rapaz, uma menina novinhos. Depois que eles faziam essa pré-seleção, aí a gente lia, eu, Luiz, a equipe de roteiristas, que tinha José Roberto Toreiro, Maurício Arruda, Alicia Manzo escrevia com a gente, Mariana Veríssimo, era uma turma maravilhosa. Maravilhosa. E aí, fechada, que era aquela história, ligavam para a pessoa contava, porque às vezes a pessoa estava no Acre, estava em Pernambuco, era pelo Brasil inteiro, e aí esse jornalista ou essa menina, Carola, iam lá filmar.
Aí filmava a entrevista, essa entrevista de 1 hora que é que eu via. Mas acontece uma coisa muito linda, que até hoje eu viajo muito o Brasil com o teatro, com as peças todas, e invariavelmente, como eu recebo o público na porta, chega alguém e fala assim, você fez a minha história no Retrato Falado. Ah, que legal! E é lindo, que foram 176 mulheres que eu fiz.